Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar então de alimentos que vão te ajudar a diminuir pressão arterial. Então, se você é uma pessoa aí hipertensa, que inclusive toma medicamentos para pressão, a primeira dica para baixar a sua pressão, ela não vai baixar se você não curtir agora aqui esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal para você receber toda semana dicas importantes que vão fazer a tua pressão ficar lá embaixo. Então vai lá, pode ir lá curtir! Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional e eu vejo muitas pessoas cometendo alguns erros aí para baixar a pressão arterial e que realmente não vai funcionar. Em primeiro lugar, quando eu atendo um paciente hipertenso, a primeira coisa que eu penso, é lógico, tem um monte de coisa aí que está envolvido, mas eu penso primeiro em um nutriente que é o magnésio. Você já deve ter ouvido falar desse nutriente, inclusive ficou aí muito divulgado a questão de você tomar aí cloreto de magnésio. Eu vejo muitas pessoas praticando essa dica, mas eu vou ser sincera para você, não é só consumir o cloreto de magnésio, você tem que consumir fontes de magnésio na alimentação. E aonde que tem esse mineral, Nutri? Você vai encontrar o magnésio em todo alimento que tem muito verde, muita clorofila, porque o magnésio é um mineral que está lá na composição bioquímica da clorofila, ok? Então é por isso que pessoas com pressão alta, elas devem consumir diariamente aí uma fonte de uma hortaliça verde escura de 1 a 2 vezes no dia. Pode ser então na salada ou pode ser também na forma de um suco verde logo de manhã quando você acorda. Só que não adianta você usar essa estratégia e não mudar outras coisas na alimentação. Uma coisa que eu observo bastante, que algumas coisas que retêm bastante líquido e que automaticamente vai elevar a pressão arterial, são os alimentos ultraprocessados e os açúcares concentrados, então carboidratos refinados, então carboidratos concentrados pobre em fibras, tá? Então, se você é uma pessoa que consome muito alimento processado, alimentos industrializados em geral, você tem que ficar com medo sim, porque normalmente esses alimentos, eles contêm muito sódio na composição, que inclusive é uma forma muitas vezes de conservar o alimento. Então aí um exemplo é você consumir aquelas sardinha enlatado, atum enlatado, os enlatados em geral, ok? E também você consumir carboidrato concentrado. Então, por exemplo, se você consome muito doce, muito açúcar, muito carboidrato sem fibra, você vai ter a tendência, inclusive, aí de retenção de líquido. Então, quando você faz, inclusive, a exclusão desses alimentos da dieta de pelo menos uma semana, a pessoa normalmente ela desincha. E isso vai influenciar automaticamente na pressão arterial. Outra dica também, se você é uma pessoa que gosta muito do sal, que também acaba fazendo com que você aumente aí a pressão arterial, é você começar a utilizar aí o sal de ervas. O que é isso? Ou o sal verde. É uma coisa que eu adoro passar para os meus pacientes, inclusive eu gosto de dar amostrinhas de sal verde aqui para os meus grupos de emagrecimento, para as minhas meninas, para elas experimentarem, usarem na cozinha. E isso faz uma diferença brutal aí na diminuição do sódio da alimentação e também fazer alimentos muito mais saborosos e nutritivos. E isso nada mais é do que você pegar, por exemplo, um sal grosso, que normalmente o sal grosso ele é um sal marinho porque ele não passou por refinamento, e você bate ele num processador ou num liquidificador com várias ervas aí da sua preferência que você gosta. Então você pode usar aí, por exemplo, o alecrim, pode usar o coentro, orégano, a salsinha desidratada, pode colocar também aí cebola, alho desidratado. Você pode incrementar bastante esse salzinho para você usar como temperinho na sua cozinha. Porque eu acho que você já sabe, se você me acompanha aqui no canal, você já sabe que esses temperos prontos e industrializados, eles são cheinhos de sódio. Então aquele caldinho de carne, caldinho de frango, aquele temperinho do amor industrializado que a gente compra aí, tem muito sódio, tá bom? Fora isso, é lógico, a hidratação acaba sendo uma forma muito importante também de você diminuir a pressão arterial, já que também ele vai estimular os seus rins a funcionarem, vai estimular, é diurético. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em consumir água e muitas vezes a recomendação de 2 litros de água não vai servir para todo mundo. Então, quanto mais peso você tem, maior é a sua necessidade hídrica. Existe um cálculozinho muito fácil que eu já falei aqui em alguns vídeos, que é você calcular no mínimo
30 ml por quilo de peso. Então vai lá, faz a continha lá e você vai ver que muitas vezes, se você tá com peso acima do ideal, a tua necessidade vai ser bem maior do que 2 litros de água. Aí tá, se você não gosta de beber água, você pode aromatizar essa água, pode pôr frutinhas lá. Eu vou gravar um vídeo aqui, inclusive, falando sobre alguns alimentos que são fontes de água que se você consumir, colocar na sua alimentação, você tá aumentando também esse aporte hídrico, tudo bem? Ok, outra dica para você então diminuir a pressão arterial é você, como eu falei, diminuir os processados, porque eles são inflamatórios, eles acabam aumentando aí a pressão arterial, e você investir numa alimentação natural. Então invista em frutas, legumes, hortaliças, coma alimentos de verdade, aquele arroz, feijão mesmo. Quando for consumir uma carne, pode ser uma carne branca, pode ser a carne vermelha, só toma cuidado com aquela carne vermelha com muita gordura, tudo bem? E é claro, se você tem o hábito aí de comer embutidos da sua alimentação, demorou, né? Os embutidos são riquíssimos em sódios e vários aditivos químicos que vão fazer a tua pressão subir. Então embutidos como mortadela, presunto, salsicha, salame, peito de peru, tá? Tira isso da alimentação. Se você gosta muito, então diminua o consumo para 1 ou 2 vezes na semana apenas. E pra gente finalizar, eu vou falar uma coisa aqui que é batata para você diminuir a tua pressão arterial, que é você consumir fontes de ômega 3. Se você não gosta de comer peixes de água profunda e se você não consegue ter acesso aí a peixes selvagens na sua região, eu aconselho você inclusive a fazer a suplementação de ômega 3. O ômega 3 é uma substância, uma gordura poliinsaturada anti-inflamatória que ela inclusive afina o sangue. Olha que dica maravilhosa! Então, se você é hipertenso aí e alguns médicos prescrevem para você o uso do AAS, que é o ácido acetil salicílico, o ômega 3 ele tem a mesma função, ele vai afinar o seu sangue e não é um medicamento, porque o AAS é um medicamento. Então você tem aí de opção para usar no lugar de medicamento como o AAS, usar suplementação de ômega 3. Aí eu falo para você, acompanha aqui as dicas do canal que eu sempre falo como você pode suplementar isso, ou então procure a orientação de um profissional que pode te indicar as dosagens ideais para você. E claro, você precisa também emagrecer para você melhorar aí a tua pressão arterial, porque aquela gordurinha localizada principalmente na região abdominal, que é a gordura que a gente chama de gordura visceral, ela altera também aí a sua pressão. Gostou das dicas, galerinha? Então acompanha aí os próximos vídeos, eu vou trazer mais dicas de saúde e nutrição aqui no canal mais saudável do Brasil. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.